Olá, meu nome é Bernardo Borges Noval. Essa é a apresentação final do jogo Castle Panic. Aqui tem o jogo funcionando em duas instâncias que estão se comunicando via DOG. As duas estão no computador, mas as duas estão funcionando de forma remota. Lembrando do funcionamento do jogo, tem os monstros que eles estão vindo da floresta, vão chegar no castelo, destruir tudo e matar a gente. A gente tem que matar os monstros. Imediatamente, aqui tem a interface para o jogador. E dá de ver os três casos de uso principais, que são descartar a carta, jogar uma carta e passar a jogada. Vamos dar exemplo disso. Aqui é o jogador número 1, ele tem essa carta que permite que ele compre duas cartas. Então, ele está com ela selecionada e ele vai jogar. Demora um pouquinho, a carta sumiu, surgiram mais duas. Fora isso, nenhuma das cartas alcança nenhum monstro, então eu vou passar a minha jogada. Passei. Os monstros eles vão andar um pouquinho e novos monstros vão surgir na floresta. E é a vez do jogador 2. O jogador 2 não é controlado por essa instância, ele é controlado por essa instância aqui. É a interface do jogador 2. O jogador 2 ele tem o arqueiro, que ataca de longe, no círculo do arqueiro, que é o mais exterior. E o arqueiro ele alcança esses monstros aqui. Esse monstro aqui está selecionado. Antes disso, eu vou descartar o tijolo, porque o tijolo é meio ruim agora. Vem um cavaleiro, tudo bem. Eu vou atacar com o arqueiro esse monstro aqui que tem um de vida. Então o arqueiro vai dar um de dano e vai matar ele. Matou ele. Fora isso, não tem mais nada. Vou passar o turno. Os monstros andam mais um pouco. Novos monstros surgem. As coisas começam a ficar ruins para o nosso lado. Volta para o jogador número 1. O jogador número 1 já tem cartas que são mais úteis agora. Ele tem esse cavaleiro verde, que pode atacar alguém nesses aqui. Ele vai atacar esse bicho que tem 2 de vida, vai dar 1 de dano. Ele vai girar para indicar que tem 1 de vida. E eu vou usar o outro cavaleiro para atacar o mesmo bicho. Ele vai ser gasto para matar o bicho de uma vez. Ok? Morto. Fora isso, a gente tem o cavaleiro azul. E o cavaleiro azul eu vou usar para atacar esse aqui, o Goblin, que tem 1 de vida. Também vou aproveitar e eu vou usar esse piche para deixar esse bicho aqui preso. E agora ele está imobilizado até o próximo turno. Não consigo atacar com nenhum deles, porque eles só atacam nesse anel aqui que não tem nenhum deles. Então eu vou passar o turno. Turno passado viu que ele ficou preso, o resto andou, surgiram mais monstros. Agora vindo para esse cara aqui, tá com uma dificuldade de renderização? Foi. Esse cara aqui, a gente pode fazer algumas coisas, a gente pode continuar jogando o jogo, mas basicamente o que vai acontecer eventualmente é o seguinte. Eventualmente os monstros eles vão acabar ou destruindo o castelo, ou a gente vai ter que matar todos os monstros. Para vencer o jogo, você tem que matar os monstros, não vou mostrar aqui, é bem demorado. Então eu vou só mostrar mais algumas etapas de jogo. Mostrar que dá pra matar os outros bichos. Aqui eu consigo fortificar uma parede para criar mais defesas aqui, por exemplo. Esse Fortify Wall ele tem que ser clicado aqui, ó, em qual fatia que você quer colocar. Fatia número 5. Quando eu passo o turno, os monstros, eles, se tiverem adjacentes a um castelo, eles vão quebrar o muro e perder 1 de vida. Então esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer e esse aqui não vai morrer. Esse aqui não morreu e destruiu. Enfim, também vem um mago aqui que ajuda os monstros a se mover, etc. O jogo ele continua. O jogo ele acaba quando tudo que for destruído ou quando matar todos os monstros. Ok, infelizmente nossos 3 minutos de diversão acabaram e agora a gente vem para a parte técnica. Aqui está o diagrama de caso de uso do nosso trabalho. Uma das críticas, acho que a crítica mais assídua que o professor fez sobre a nossa entrega 3, é que a gente não estava fazendo direito a parte distribuída do jogo. Isso foi o que deu mais trabalho aqui na nossa versão, a gente fez vários outros casos de uso para contemplar a distribuição corretamente. No geral, a gente tem aqui a ideia de tu ter aqueles 3 casos de uso que tem na tela, que são bem óbvios, jogar carta, passar jogada e descartar. Eles podem ser feitos de maneira local, eu tenho que incluir isso aqui, ou eles podem ser recebidos pelo Dog Actor. E daí esse aqui ele estende isso aqui, porque pode ser que
a recebida jogada não seja nenhum deles em específico, né? Geralmente só um dos três, ou às vezes nenhum dos três, pode ser que seja um erro, enfim. Eles também, quando tem a jogada local, elas têm que ser enviadas para o Dog Actor para poder ser recebida pelo jogador. Mostrando aqui como é que ficou o básico do descartar e comprar, que ele é o mais simples. Aqui a gente tem o diagrama dele. Ele, como dá pra ver, ele não conhece o Dog Actor nem a interface. Ele é só sobre a mesa e o domínio do problema. A gente tem aqui a compra de cartas, enfim, o descarte. Ele é simples, mas é interessante ver como que isso se relaciona com os casos de uso. O descartar local, ele tem a interface, ele chama de fato o caso de uso do domínio do problema, ele manda isso para o Castle Panic distribuído e ele atualiza a interface. E quando ele é recebido, ele, da mesma forma, a gente tem o recebimento do Dog Actor, vem aqui não por mensagem achada, mas pelo framework. E se for uma ação recebida do tipo descartar, ele chama o descartar e comprar. Ambos chamam isso aqui. Eu posso chamar isso aqui tanto por receber jogada, quanto pela ação local. Então é interessante que você tem esse domínio problema que não é alterado, que nem a gente tinha feito antes, dito esquisito. Ele não tem nenhuma alteração para ter o suporte pro distribuído e para interface. O domínio do problema não vê a solução. Como que a gente fez outros casos de uso? Vou receber a jogada aqui. A gente recebe a jogada por aqui. Dependendo de qual delas ela for, ela chama o caso de uso apropriado. Aqui o jogar carta está sendo chamado 4 vezes, mas é porque no jogar carta tem 4 tipos diferentes de ações possíveis. E aqui embaixo a gente tem a atualização da interface. Aqui o enviar jogada, ele também é extremamente simples, ele é só a comunicação do SendMove com o Dog Actor, porque o SendMove ele recebe a compactação do move inteiro. Então quando a gente tem aqui, por exemplo, o descartar comprar local, ele manda a carta, o descartar comprar, para o Castle Panic, e o Castle Panic ele faz a chamada interna do SendMove para o Dog Actor. Enfim. Aqui está mais ou menos como funciona. Outra crítica que o professor fez muito cedo do nosso programa é que o nosso iniciar a partida estava relativamente incompleto. A gente completou. A gente fez aqui o resto das completudes. Ele vai funcionando, ele vai rodando aqui. A gente tem as instâncias principais do programa. Isso aqui, no caso, é para iniciar o programa. E o iniciar a partida aqui embaixo, ele tem as outras instâncias possíveis. Isso aqui tem mais a ver com o menu. E aqui, eventualmente, quando ele consegue iniciar o programa de fato, ou ele recebe um programa de forma remota, a gente tem o receber início. Ou quando ele recebe de forma remota. E no receber início, a gente tem a inicialização inteira de tudo de todas as instâncias, etc. Tal. Aqui, por exemplo, tem a criação de todas as instâncias. A gente tem instância na mesa, do tabuleiro, da fatia, dos monstros. Aqui tem especificamente quais monstros são invocados. Tudo está na invocação do início da partida, inclusive a comunicação com o Dog Actor na parte necessária. E aqui no final tem a atualização da interface. Das outras críticas que o professor ele fez a gente nas nossas entregas, sobre a entrega 3, a gente também melhorou das máquinas de estado. A gente tem aqui o jogador, a mesa e um subdiagrama na mesa. Esse aqui não foi tão alterado, ele não tinha tantos problemas, mas foi tirado uma parte dele porque a gente tirou uma das funcionalidades. Aqui a gente tem de fato finalmente todos os atributos que estão relacionados com a fase, e a gente tem a saída da fase troca. E esse aqui a gente também não está mais com aquele estado submáquina esquisito, a gente tem de fato o superestado e os subestados interagindo corretamente, que nem o professor mostrou nas videoaulas. Bem, vamos mostrar aqui no código e no diagrama de sequência como eles estão pareados, como eles se relacionam. Para isso eu vou mostrar o que pelo menos é o meu caso de uso favorito, que eu posso jogada, é onde acontece mais coisa. Aqui está o diagrama de sequência dele. E
ele é um método de mesa. Aqui no código ele está, obviamente, em mesa. Passar jogada. Vamos ver como que eles se relacionam. Primeira coisa... Opa, desculpa, isso aí não faz parte do projeto. A gente tem a entrada aqui somente se o jogador no controle for o jogador que eu passei para ele. De fato, é isso que essa guarda faz. Ela só permite que seja passado se o jogador que estiver no controle é o jogador chamado. Daí a gente tem os monstros sendo movidos. Esse aqui, monstros movidos. Isso aqui, né, é só umas funções internas. Daí depois disso, a gente tem a colocação de 2 novos tokens através do método tabuleiro chamado criar tokens. Daí a gente vê se a gente chama um atributo booleano de destruídas, verificar torres destruídas, verificar torres destruídas, que é um método do tabuleiro. Se for verdade, ou seja, se destruídas, a gente tem a declaração de derrota e acaba o método, a gente retorna true para falar que deu tudo certo. E se não, a gente tem que verificar se há monstros, a gente chama para o tabuleiro. Se não há monstros, a gente declara vitória. Retorna true. Se não, se ainda houverem monstros, a gente passa para o próximo jogador. E a gente encerra o turno do jogador no controle, o que implica na compra da mão dele. O encerrar turno ele é feito dentro, né? Aqui eu dei uma hesitada, mas é porque o da DB que é uma chamada recursiva é dentro do próximo jogador. O próximo jogador ele encerra o turno dele mesmo, que é o jogador no controle. Eu podia aqui entrar para mostrar como são feitos os outros métodos, mas não é nada muito diferente do que está modelado aqui. Por exemplo, aqui em A Monstros tem esse método tabuleiro, que também tem o mesmo nome, tabuleiro a monstros. Tabuleiro a monstros, ele itera sobre as fatias e vê se há fatias em cada uma delas. Então ele itera sobre as fatias e vê se há monstros em cada uma delas. Aqui no fatia, a gente também tem um método chamado monstros, e ele itera sobre as posições para ver se há monstros, que nem ele itera aqui nas posições para ver se há monstros. E aqui na posição, não está exprimido porque não tem chamadas de função, mas também ele é a coisa mais simples do mundo. A gente só... é mais simples, mas a linha é feia, né? Ele só vê se tem monstros. Ele só pega a lista de todos os monstros que tem na posição. Se for vazio, não tem. Se não for vazio, tem. E assim por diante. Aqui, para dar exemplo, outro caso de uso, a gente tem o jogar carta. Mostrando só por cima, não vou mostrar tudo a fundo. Aqui a gente tem o jogar carta, é chamado pela mesa. Então a gente tem o jogar carta, é chamado aqui pela mesa. Primeira coisa que ele verifica se o jogador possui a carta na variável pertence. E se pertence e o jogador atual é o jogador no controle, então a gente tem a entrada no opt. A gente faz o quê? A gente ativa a carta. Percebe que a gente tem o alt? Só que esse alt aqui ele representa o polimorfismo da classe. Então aqui a gente só tem o ativar, a gente muda a fase da jogada e retorna que deu tudo certo. Se não conseguiu entrar aqui porque deu tudo errado. Então aqui a gente tem a carta ativar. Vamos dar um exemplo de uma carta ativando. Vamos vir aqui em reparo muro, que ela tem um diagrama um pouquinho mais complicadinho. Ela fica em peças... Não, desculpa, ela fica em carta reparo muro... Não. Sim, reparo muro. Reparo muro, aqui ele tem o ativar, que é abstrato, mas ele tem a implementação. E a gente tem aqui. A gente tem os efeitos, que ele pega do jogador. Então a gente vem no jogador e a gente retira os efeitos dele. E a gente descobre, através aqui de uma função lambda e de um map, enfim, qualquer coisa funcional, quais são os efeitos que ele tem em voga. E daí a gente para ver. Se tem uma carta do tipo reparo muro com a parte diferente da carta atual em efeito. O que isso significa? Tem dois tipos de carta em reparo muro.
Tem o de mortar, que é tipo argamassa, e o tijolo, que é o tijolo. Se eu tô jogando carta de tijolo, eu quero ver se a carta de argamassa já tá em efeito. E vice-versa, porque daí se eu tenho as duas, eu crio o muro. Então o que eu faço? Se eu tenho a carta... Se a carta que eu botei agora é uma de mortal, uma argamassa, e a carta de tijolo tá nos efeitos pendentes, então eu boto a ação pendente de reparo muro. Mesma coisa com a recíproca. Se eu não for o caso, se não tiver uma ação pendente com o inverso, eu coloco a carta que eu botei agora como efeito pendente, para daí a próxima carta que eu botar ver ela e fechar a ação. O que acontece quando eu tenho aqui a ação pendente? A ação pendente ela é resolvida aqui embaixo. Por exemplo, quando a gente tem selecionar a posição. Selecionar a posição é uma coisa da mesa e ela resolve isso. A gente tem esse esquema que as coisas vão para o espacinho que elas ficam esperando ser resolvidas e elas são resolvidas. Aqui em selecionar a posição, a gente tem a chamada da ação para ver do jogador qual que é a ação pendente, só pode ter uma. Nesse caso, a gente tem o reparo muro pendente. Ele vê qual que é, não é fortificar, é reparo muro, é que está pendente. Então ele pede para que a ação haja. Simples. A gente vem aqui, que é o que ele está pedindo aqui. Se ela for... Ele tem que verificar se a construção e a fortificação. Isso aqui está bem claro aqui, ó. Ele verifica se a muro e a fortificação é a mesma coisa que ele verificar a construção. Aqui a gente tem se é o reparo muro. Se é o reparo muro, a gente chama para o reparo muro a função agir. Então a gente vem aqui no reparo muro e a gente tem o agir do reparo muro. Tá aqui em ação. Reparo muro agir. A primeira coisa que ele faz, ele instancia um muro e ele coloca uma peça na mesa. Então ele fala para a mesa que ele quer colocar uma peça que é esse muro nessa posição, nessa fatia. A mesa ela coloca essa peça e daí depois ele descobre quais são os efeitos pendentes do jogador. Então ele vem aqui ver quais são os efeitos pendentes. Ele vê o tipo oposto, ele tem que descobrir qual que é o tipo oposto dele, porque se ele é argamassa ele quer saber que o tipo oposto é tijolo e vice-versa. E ele também descobre qual que é a carta oposta, ele só faz um filtro para descobrir e daí ele tem que remover dos efeitos pendentes a carta oposta, então ele vem aqui e ele remove a ação. Basicamente ele fala que a argamassa e o tijolo foram resolvidos e não estão mais pendentes, eles acabaram. Voltando aqui, só para dar uma ênfase final, aqui a gente tem o Player Interface e aqui tem os casos de uso que ele enxerga. Iniciar partida e iniciar programa e receber início, que estende iniciar partida, eles já foram vistos quando o programa iniciou. E sair, ele é visto quando acaba. Então, quando o jogador está jogando mesmo, por exemplo aqui, ele realmente vê 3 casos de uso: descartar, jogar e passar jogada. Que é o que a gente está vendo aqui. Passar, jogar, descartar e comprar. E eles incluem outros casos de uso e outros casos de uso auxiliares. E o Dog Actor ele recebe as existências e recebe jogada e envia jogada. Só para satisfação, eu vou mostrar uma derrota. Eu vou passar o turno e eu não vou fazer nada. Esse é o cara que está no controle. Vocês viram igual, tentei passar, ele não deixou, porque o jogador 2 é esse aqui. Tá vendo aqui? Esse aqui, ó, é o jogador 1. Ele tem que passar o turno, porque o turno tá com ele. Passei o turno, os monstros andaram. Aqui ele demora um pouquinho pra atualizar, atualiza. Vamos passar o turno dele. E os monstros vão andar de novo. Andaram, tá começando a ficar com muito monstro. Apareceu um rei Goblin, ele é perigoso, ele invoca mais monstros. Aqui o jogador 1 vai passar. Passou uma pedra aqui também que destruiu essa torre. E a gente vai perder daqui a pouco. Tá carregando, ele faz isso quando ele carrega, enfim, problemas de redes. E eles vão começar a destruir. Destruíram tudo, acabaram com a gente. Destruíram as torres, destruíram o castelo, tem muito monstro, eles acabam destruindo tudo. Passa a jogada, e eu acho que agora a gente vai perder, talvez. Não, eles destruíram todo o castelo, e a gente tem um turno
Ah, não, não tem não. Derrota. Então em cima. Derrotados os monstros, eles destruíram um castelo. E o jogo acabou. E com isso, a minha apresentação também. Muito obrigado pela sua atenção.